Algumas palavras se tornam famosas pelo seu uso e pela multiplicidade da sua semântica. Uma dessas palavras é resiliência. Provavelmente você já ouviu esse termo em algum momento da sua vida. Resiliência é uma palavra emprestada da física e aplicada à psicologia humana. Ela diz respeito às pessoas que têm a capacidade de sofrer pressão sem sucumbir diante dessa pressão. Essa é uma palavra que tem muita relação com fé. Fé e resiliência são termos muito próximos. Hoje eu quero falar para você de resiliência, explicar um pouco esse termo, a importância dele, através da vida de dois personagens. Está só começando o seu programa Fé para Hoje. O apartheid foi uma página triste da história da África do Sul e certamente uma das mais tristes da história da humanidade. Por causa das consequências da colonização, lá na África do Sul foram feitas leis que separavam brancos de negros e essas leis oprimiam demais os negros, faziam com que eles sofressem situações muito humilhantes. Algumas leis eram realmente vergonhosas. Algumas leis diziam que era proibido o casamento interracial. Era obrigado o registro da raça na certidão. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais, praças, etc., eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. A segregação racial, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros em regiões determinadas pelo governo branco provocou uma série de massacres e mortes da população negra. Muitas pessoas se levantaram contra essa política de segregação. Uma delas foi Nelson Mandela. Ele se tornou famoso por sua luta contra o apartheid. Desde a sua juventude, quando ele ainda era um estudante de direito, ele começou a fazer um movimento contra essa política tão vergonhosa. E isso gerou muitos inimigos para ele, inimigos que prejudicaram a sua vida. Em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Na década de 80, intensificou-se a condenação internacional ao apartheid, que culminou com um plebiscito que terminou com a aprovação do fim do regime. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick Klerk, liberta Mandela. Agora imagine, 27 anos privado da sua liberdade injustamente. Isso geraria em qualquer pessoa revolta e vontade de vingança. Talvez você quisesse se vingar das pessoas que deixaram você 27 anos numa cela pequena e sem nenhum tipo de conforto ou de privilégios. Mas não foi assim que aconteceu com Mandela. É impressionante, quando ele saiu da prisão, ele saiu querendo promover a paz e a igualdade. Não revoltado, não querendo vingança, mas querendo promover a paz. Isso é resiliência. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou seu passado, ou sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Nelson Mandela ganhou em 1993 o Prêmio Nobel da Paz. No ano seguinte, em 94, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, uma vitória para um país naquele contexto. Ele ficou no cargo até o ano de 1999, quando deixou um sucessor. Como eu te falei, uma palavra que define muito bem Nelson Mandela é resiliência. Essa palavra tem sido muito ouvida nas igrejas, nas empresas, nos consultórios médicos, porque é uma palavra com uma versatilidade muito grande. Resiliência significa voltar ao estado normal. É um termo oriundo do latim resiliens. Resiliência possui diversos significados para a área da psicologia, administração, ecologia e física. Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado natural.
principalmente após uma situação crítica ou fora do comum. Para entendermos melhor esse assunto, basta vermos alguns exemplos. O primeiro é o elástico. Ele é um material resiliente. Você pode esticá-lo até o seu limite e depois ele retornará à sua forma original. Outro exemplo é a vara de salto em altura, usada em eventos esportivos. Ela se dobra ao peso do atleta, mas logo que passa a tensão, ela volta à sua forma original. Esses são 2 exemplos de materiais resilientes. A psicologia acabou pegando essa palavra para o seu campo semântico. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem a capacidade de sofrer, de receber pressão e não se dobrar ou não se quebrar diante desse sofrimento e dessa pressão. Eu quero falar com você sobre outra pessoa que também foi muito resiliente. Eu poderia escolher muitos personagens bíblicos para falar sobre resiliência. Eu resolvi escolher o apóstolo Paulo, porque para mim ele é um grande exemplo de alguém que sofreu, mas não foi quebrado pelo sofrimento. Basta você ler na Bíblia os relatos que ele mesmo fala sobre tudo que ele passou e como ele suportou aquele sofrimento. Vamos ler um desses relatos? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quanto sofrimento de Paulo, não é? Mas o que mais me impressiona é porque diante de todo esse sofrimento, ele continuou firme, calmo e mesmo diante da morte, Paulo ainda era uma pessoa resiliente, ainda era uma pessoa com muita sobriedade. Você quer ver? Vamos ler um trecho das cartas da prisão. Ele escreveu para Timóteo o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É até difícil de imaginar alguém tão tranquilo diante da morte. Eu não sei como você reagiria se você tivesse condenado à morte, mas Paulo estava tranquilo. E ele até consegue dizer que a sua morte é uma espécie de sacrifício em nome de Deus. É lógico que ele não está falando de sacrifício humano. O que Paulo estava dizendo é que a sua vida pertencia a Deus. E se ele tivesse que morrer em nome do Evangelho, ele morreria e morreria tranquilo. Isso é resiliência. É tranquilidade diante dos sofrimentos da vida. Mas é lógico que agora a gente precisa fazer uma pergunta. Por que Paulo era tão resiliente? Qual era o segredo de Paulo? No texto que ele escreveu a Timóteo, nós acabamos de ler, tem várias dicas que podem nos ajudar a também sermos resilientes como Paulo. Vamos estudá-lo? Um dos segredos da resiliência de Paulo era a sua consciência tranquila. E a gente consegue perceber isso lendo um dos versículos que nós já lemos há pouco tempo. Olha o que diz em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essa é uma frase de quem tem a consciência tranquila, de que fez tudo o que deveria fazer ao longo da sua vida. Quando Paulo escreveu isso, ele já estava perto da morte. E ele está dizendo em outras palavras, olha, eu completei o meu serviço, eu fiz tudo o que deveria fazer. A sua consciência é tranquila? Se você por acaso tivesse que morrer dentro dos próximos dias, você teria condições de dizer uma frase parecida com essa de Paulo?
Consciência tranquila é um dos segredos da resiliência. Mas Paulo divide essa sua frase em 3 partes e eu quero estudá-las cada uma separadamente. A primeira é: combati o bom combate. Sim, a vida cristã é uma espécie de combate contra nós mesmos e contra os poderes do mal. E Paulo sabia disso. Olha o que ele escreveu. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Veja que informação interessante. A própria preparação para a luta faz parte do combate. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não se prepara para uma luta, para uma guerra, dentro da luta, dentro da guerra. A preparação acontece antes. E aí, quando chega o momento de lutar, você está pronto para qualquer tipo de batalha. Paulo nos ajuda a entender isso melhor com o próximo texto. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Esse é o combate da pregação do Evangelho. Temos um inimigo que tenta atrapalhar a todo custo, mas não podemos desistir da luta. A vida cristã tem outras lutas. A gente luta para manter a família unida, a gente luta para manter uma boa saúde física, mental e espiritual, a gente luta para respeitar as pessoas, para não devolver o mal com o mal. São muitas lutas que os cristãos passam e Paulo sabia disso, Paulo viveu isso. Agora, uma coisa a gente aprende com Paulo: reclamar dessas lutas não é a solução. A solução é aprender com elas e crescer com cada uma delas. Você está passando por lutas nesse momento? Então para de reclamar e começa a tentar aprender com essas lutas para que você possa dar passos em direção à maturidade cristã. Além de dizer que combateu o bom combate, Paulo diz que acabou a carreira. Aqui ele estava usando a metáfora de um atleta que está correndo o percurso da sua corrida. O que Paulo estava tentando nos dizer é que ele completou todo o traçado que Deus havia feito para ele. Nossa, que coisa impressionante, não é? Isso causa consciência tranquila em Paulo e também em nós, porque Deus sempre tem planos para a nossa vida. E o que nós precisamos fazer, primariamente, é não atrapalhar esses planos e fazer o que for possível para completar a carreira que Deus organizou para nós. Paulo nos diz um pouco mais. Vamos acompanhar. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Cumprir a missão dada por Deus. Essa era a grande felicidade de Paulo. E lendo os textos dele, nós podemos perceber a felicidade que ele tinha em ficar dentro dos planos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se colocar dentro do plano de Deus para a sua vida, você também terá essa felicidade, mesmo passando por problemas, porque era assim com Paulo. E aí ele completa esse pensamento inicial dizendo que guardou a fé. O que é guardar a fé? É manter os princípios divinos mesmo quando você está passando por problemas. Sabe, Paulo nos dá um grande exemplo de que os princípios divinos são imutáveis, mesmo quando a situação da vida é difícil. E o grande sinal da fé de uma pessoa, a grande sinceridade da fé de uma pessoa é manter os princípios de Deus a despeito de qualquer situação. Isso gera consciência tranquila e consciência tranquila contribui para uma vida de resiliência. A segunda faceta da resiliência de Paulo tem a ver com uma certeza que ele guardava em seu coração. Lá em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz que a coroa da justiça já estava guardada para ele. Sim, Paulo não tirava os olhos da recompensa e isso fazia com que ele tivesse forças na hora de combater, na hora de lutar. Paulo sonhava tanto com o céu que ele acabou escrevendo lá em 1 Coríntios 2,9 o seguinte: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e o que não subiu ao coração humano
é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, um dos segredos de Paulo era não tirar os olhos daquilo que Deus havia prometido para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você mantiver os seus olhos na recompensa que Deus tem para você, você terá forças para lutar contra o mal. A resiliência tem a ver com a nossa perspectiva em relação ao futuro. Então, não tire os olhos da recompensa. Eu gosto muito de corridas de rua e de vez em quando eu participo de uma ou outra. Eu me lembro da primeira que eu participei. Era um percurso de 5 quilômetros e eu tinha certeza que eu estava preparado para aquele percurso, para aquela corrida. Era um domingo de manhã, eu saí de casa bem cedo, fui até o local da corrida, cheguei lá, comecei a me aquecer, na certeza de que eu correria aqueles 5 quilômetros sem nenhum problema. A corrida começou, o primeiro quilômetro foi tranquilo, mas no segundo quilômetro eu comecei a perceber que a minha preparação não estava tão boa assim. No terceiro quilômetro eu já estava bem cansado. O quarto quilômetro foi extremamente sofrido. Eu estava praticamente caminhando, mas eu não queria parar. Então chegou o quinto quilômetro, era uma curva. E quando eu fiz a curva, eu comecei a enxergar a linha de chegada. Queridos, foi impressionante. Parece que uma força veio para dentro de mim e eu comecei a correr mais rápido do que eu vinha correndo. E quanto mais perto da linha de chegada eu estava, mais forças eu tinha. Aí eu completei a carreira, terminei aquela corrida e aprendi duas coisas. A primeira é que eu precisava me preparar melhor para as corridas. Mas a segunda foi a lição espiritual que Paulo já nos ensinava. Quando nós olhamos para a linha de chegada, quando nós visualizamos o prêmio final, nós temos forças para correr. Então, você quer ter resiliência, você quer ter forças diante do sofrimento, então não tire os olhos do prêmio que Deus preparou para você. Eu gostaria de reler com você o texto de 2 Timóteo 4,8, que diz assim: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo revela aqui o terceiro aspecto da sua resiliência. Ele amava a vinda de Cristo. Eu não sei se você sabia, mas Jesus prometeu voltar, não mais como um bebê, agora ele voltará como um rei glorioso. Essa promessa está em vários lugares da Bíblia. E Paulo nos ensina que nós não devemos apenas aguardar a segunda vinda de Cristo, nós devemos amar a segunda vinda de Cristo. Amar significa se preparar, anunciar, trabalhar por ela. É como você faz quando vai receber uma visita na sua casa, alguém que você ama muito. Você prepara toda a casa para receber aquela pessoa bem. Assim também nós precisamos preparar a nossa vida para a segunda vinda de Cristo. Paulo amava muito a volta de Jesus e por isso ele escreveu o seguinte: Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A vontade de ver Jesus era tão grande que Paulo desejava que Jesus viesse ainda na sua geração. Todas as vezes que Paulo enfrentava um problema, que a dificuldade chegava, que ele sentia uma dor, ele olhava e ansiava a volta de Jesus. E isso gerava resiliência nele e também poderá gerar em você.
A resiliência de Paulo estava fincada nas promessas de Deus. Paulo tinha certeza que tudo que Deus prometia para ele, ele cumpriria. E essa esperança, essa certeza fazia com que ele tivesse forças contra o mal. Eu gosto muito de um texto de um comentarista bíblico que diz o seguinte: quase 20 séculos se passaram desde que o idoso Paulo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testificar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou para gerações vindouras as últimas cenas da vida deste santo homem. A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer. Como o clangor de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijando com a sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza o eco da sua alegria triunfante. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não importa o seu grau de escolaridade, a sua classe social, todos nós passamos por problemas. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida e essas dificuldades querem nos esmagar, elas querem nos dobrar. Eu tenho um grande amigo, um homem que é um grande pai de família, estudioso, trabalhador, mas que está nesse momento passando por um problema muito grave, uma doença degenerativa que está acabando com a sua qualidade de vida. Ele e sua família estão precisando de muita resiliência. Mas nesse momento, tem mães de família que estão passando por problemas com seus filhos, tem alunos que estão passando por problemas na escola, na faculdade, profissionais que estão passando por problemas no trabalho. Sabe de uma coisa? Todos nós enfrentamos problemas. É assim que funciona no mundo de pecado. O pecado afeta todos, absolutamente todos, e provavelmente afetou você aí na sua casa. Quem sabe você está me escutando nesse momento e está pensando nos problemas que você enfrenta e como você gostaria de ser mais resiliente. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver as características de Paulo na sua vida, você também terá a resiliência que ele tinha. Paulo tinha consciência tranquila, Paulo tinha certeza da salvação em Cristo e Paulo amava a vinda do Senhor. Tudo isso fazia com que ele tivesse forças contra o mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa mais importante. É Deus quem nos dá resiliência e por isso você precisa se apegar a Ele todos os dias. Nesse programa, nessa nossa conversa sobre resiliência, eu falei para você sobre Nelson Mandela, falei sobre o exemplo bíblico de Paulo, mas eu não poderia deixar de falar sobre o maior exemplo de resiliência que já passou por essa terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu 33 anos aqui e sofreu muito mesmo. E o sofrimento dele foi por nossa causa, mas ele foi resiliente. Nenhum dos sofrimentos, nenhuma das dores pelas quais Jesus passou fez com que ele se dobrasse ou se quebrasse. Eu gosto do texto profético de Isaías 53, que descreve bem a vida de Cristo. Vamos acompanhá-lo. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus,
por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. No programa de hoje, nós conversamos muito sobre resiliência, conversamos muito sobre dor, sofrimento. Te disse alguns exemplos de pessoas que suportaram a dor, mas é possível que você esteja aí do outro lado da tela pensando assim: você não conhece a minha dor, você não sabe o tamanho do sofrimento pelo qual eu estou passando. Você tem razão, eu não sei, mas eu falo em nome de alguém que sabe o que é sofrer, que sabe o que é passar por problemas e especialmente que sabe qual o tamanho da dor pela qual você está passando. Jesus Cristo te conhece. A Bíblia diz que Ele sabe quantos cabelos tem em sua cabeça. Portanto, Ele sabe exatamente pelo que você passa nesse momento. Eu sei que está doendo, o sofrimento é ruim, mas se você abrir o seu coração para Jesus nesse momento, Ele vai te dar a verdadeira resiliência que Ele me deu um dia. Eu não estou te falando de resiliência porque eu li em algum lugar. Eu estou te falando porque Jesus me ajudou a passar por muitos problemas sem ser destruído. E eu estou te garantindo aqui, em nome dEle, que você também pode ter essa mesma força. Abra o seu coração para Jesus nesse momento. Deixe Ele te dar resiliência e você vai ver a grande diferença que vai acontecer na sua vida.